Deixa eu chamar Josias Pereira, já tá conectado conosco. Fala, Jojo! Tô vendo aqui na sua coluna, você fala sobre o Gabigol, né? Tá dizendo que o banco não define Gabigol, os números e o comportamento sim. Abração, Josias, boa noite. Boa noite para vocês aí que estão nos acompanhando. Olha só, Léo, essa coluna do Gabigol, realmente eu quis expressar que para ser um reserva, por ser um reserva, na verdade, com 13 gols, várias assistências também, participações em gol, a gente percebe que teoricamente, um bom negócio para o Cruzeiro ter realmente o Gabigol. E até isso surgiu através também de uma conversa aí que a gente teve durante a semana, né, sobre o Gabigol. O que eu acho que é realmente importante ter esse jogador dentro do Cruzeiro, porque eu vejo que ele mostra, sim, dentro de campo, esse comportamento de que quer ser realmente essa peça que pode ajudar o Cruzeiro a cada dia mais, a cada jogo, né, que ele entra em campo, ele mostra essa determinação. Obviamente existem situações que realmente fogem do controle dele próprio, porque ele não joga com regularidade, né, Léo? E aí fica difícil, muitas vezes, a gente ter uma amostragem tão grande do que o Gabigol consegue render para o Cruzeiro, porque muitas vezes ele entra com pouca minutagem. E aí é difícil, porque ele já entra em situações onde o jogo já está caminhando para o final, onde o time está muito mexido, muito modificado. Mas isso realmente não define o Gabigol, porque se a gente olhar os números dele, existem jogadores que hoje são titulares em diversos clubes do futebol brasileiro e ou estão um pouco acima do Gabigol, coisa de 2 gols, coisa de 1 gol, ou estão abaixo dele. Então acho que o custo-benefício ainda é positivo, e aí o pessoal pode falar, mas o Gabigol fica impedido várias vezes, o Gabigol ele mata o ataque, algumas vezes ele sai demais de dentro da área, até concordo com algumas situações, mas isso também não define o atleta, acho que ele tem muito ainda a dar e contribuir com o Cruzeiro e com a camisa do Cruzeiro, inclusive até faço aí, assim, a minha opinião é que ele deve sim permanecer para a próxima temporada, para as outras tem um contrato longo ainda pela frente, mas eu vejo o saldo do Gabigol, ele ainda é positivo, e mesmo marcando gols de pênalti, porque para marcar gol de pênalti também precisa ser um bom finalizador, e esse é o caso do Gabigol, né? Eu tenho a sensação, Seabra, de que talvez para a próxima temporada o Cruzeiro precisa, se for o caso, se tiver esse desejo, o próprio Leonardo Jardim também, pensar de uma estratégia para o Gabigol, né? Eu acho que, pelo menos, ele tem se mostrado até agora que é um jogador que não necessariamente vai se adaptar ao estilo de jogo do Leonardo Jardim, mas talvez o Leonardo Jardim pensar alguma situação, alguma estratégia para incluir o Gabigol. Assim, vai depender também, né, Jojo, muito do que acontecer com esse elenco do Cruzeiro no final da temporada. Porque, por exemplo, muito se fala de Matheus Pereira vai renovar, não vai embora, tem proposta, não tem. O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, chama atenção, claro, vai chegar a proposta. Chega a proposta que o Cruzeiro quer, que o Cruzeiro se interessa em negociar. Mas o Cruzeiro não tem que negociar. Não existe jogador inegociável, gente. Se o Cruzeiro pedir 200 milhões aí pelo Caio Jorge, chegar um Premier League aqui e oferecer os 200 milhões, tá aí, ó, acabou, não tem conversa. Assim como se o Caio Jorge também fizer pressão e falar, é meu sonho, tô a fim de ir, a proposta é boa, e aí? Como é que segura? Então aí vai depender disso tudo, porque aí sim eu acho que o Gabigol ganha efetivamente uma condição de titular. Nesse momento, com a saída. Mas o Gabigol não é diferente do Caio Jorge? Tipo assim, aí você acha que se o Caio Jorge, vamos supor, um cenário, o Caio Jorge recebeu uma proposta milionária, recusável, foi embora. Sim. Aí o Leonardo Jardim vai ficar tranquilo, falar assim, o Gabigol vai ser a minha reposição pro Caio Jorge. Eu acho que naturalmente a reposição é o Gabigol. Agora vai ter que ser feito um esquema, né? Mudar alguma coisa, se adaptar. Eu acho que tem tudo para se adaptar. Não vejo nada de outro planeta também, não. O Gabigol é um cara que tem futebol, tem bola para ser titular aí do Cruzeiro a qualquer momento. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Claro que o Caio Jorge hoje está num momento muito mais iluminado. A bola bate no Caio Jorge e entra. Ele é artilheiro do campeonato. Tá jogando muito. Então agora, em caso de uma saída, eu acho que a substituição natural é o Gabigol. E aí vai depender também se ele vai ficar, né? Porque ele tem falado aí, deixado entre linhas aí, que tá meio incomodado, o que é natural também. Tá incomodado com a reserva. Um jogador do tamanho do Gabigol incomodado com a reserva é nada mais do que natural. Ô, Seabra, algo mais, ô Josias? Bom, é como o Seabra disse aí, acho que depende muito do que vai acontecer, mas até coloco na coluna isso, né? Que hoje o Gabigol ele não é titular do Cruzeiro,
porque realmente isso não é demérito do jogador, nem porque ele deixou de jogar bola. E muitas vezes eu acho que as análises do Gabigol, elas são muito superficiais, sabe? Elas são muito rasas, porque as pessoas têm na cabeça que o Gabigol é um jogador velho, que já está em fim de carreira. O Gabigol tem 29 anos, né? Então, assim, pelo menos mais uns 3 anos ou mais, ele consegue jogar em alto nível. Então, acho que as coisas, toda vez que a gente fala do Gabigol, são coisas muito super expostas, umas coisas assim que não tem muito fundamento, mas realmente os números provam que ele tem sim uma qualidade e hoje ele não é o titular, exatamente como o Seabra disse, porque é difícil. Como é que você vai tirar o Caio Jorge da equipe do Cruzeiro nesse momento? Um cara que é o artilheiro do Brasileirão, o artilheiro da temporada, vem fazendo gols, está indo para a seleção brasileira, né? Já foi convocado uma vez, então acho que realmente a questão do Gabigol passa muito pela super exposição que ele carrega, o nome dele carrega, mas ele sim é um jogador que, pelo menos ao meu ver, ele tem se mostrado eficiente numericamente e estatisticamente falando. Josias Pereira, forte abraço pra você, Jojo. Hoje o Seabra falou demais aqui no programa, falou besteira demais aqui no programa. Se você não ouviu, não queira ouvir, meu caro Josias Pereira, mas depois a gente volta a falar mais, Jojo. Um abração. Um abraço pra você, tudo de bom. Valeu.